Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino remoto. Para quem não sabe meu nome ainda, eu sou a professora Valéria Bezerra. Bom, pessoal, essa semana vamos começar com uma dinâmica diferente das postagens das aulas. Não vamos seguir mais os tempos por turma, vamos seguir um calendário novo aí do período remoto, calendário de aulas, claro, na qual as postagens vão ser para todas as turmas de uma vez só. Tá? Vocês vão receber esse horário, que agora vai ser por dia. As minhas postagens vão ser às segundas, deixa eu ver se eu me lembro, segundas, terças e sextas, sendo que nas sextas teremos as nossas aulas síncronas, ok? E essas aulas síncronas, elas também não serão individuais por turmas. Ainda não tivemos aulas síncronas, né? Eu só fiz aulas síncronas na semana passada com a segunda série, vocês ainda vamos realizar. Mas nós teremos aí uma divisão a cada duas, uma divisão não só de uma turma, mas de duas, né? Vamos ter aí uma semana duas turmas com aula síncrona e na outra semana duas turmas com aula síncrona. Ou seja, no geral, para física, teremos aí a cada 2 semanas aulas em tempo real, ok? Então, essa vai ser a nossa dinâmica. Quantas atividades, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida de como, vocês ainda estão tendo dificuldade de enviar as atividades pela plataforma do GR8, ou estão tendo dificuldades em acessar a plataforma Explica aí, vocês perguntem lá no fórum, ou melhor, assistam a minha videoaula de orientações específicas que eu mostrei lá como você deve acessar. Tá bom? Eu uso bastante a plataforma Explicae, porque ela também tem videoaulas, tem as apostilas, inclusive eu já disponibilizei aí uma apostila para vocês, enquanto nós não tivermos acesso aos livros. Tudo bem? Então, o fórum ele é para isso, tá bom? Além disso, na nossa aula síncrona, eu vou estar aí postando o roteiro do trabalho que eu já havia falado anteriormente, tá bom? Então, aguardem aí que essa semana, tá? Eu já vou divulgar como é que vai ser os trabalhos nesse período remoto, ok? No mais, deixa eu ver se eu me esqueci de algo para comunicar a vocês. Bom, se eu me esqueci, eu vou falar no final da aula, porque, sem mais delongas, vamos começar com a nossa, nosso tema, né, de hoje para a nossa aula. E, como vocês estão vendo aí, o nosso tema abordado é força elétrica. Anteriormente, já tínhamos abordado os princípios básicos para introduzirmos aí o estudo da eletrostática, que é o que estamos vendo primeiramente na parte de física 3. E esse assunto, esse tema, ele relativamente é curto. Por quê? Porque ele é baseado em conceitos, né, anteriores que vocês também já viram lá na Física 1, estudando as leis da dinâmica, ou seja, estudando as leis de Newton. Então, vocês já têm um conhecimento prévio do que é força, e o que nós vamos ver agora é uma força específica de natureza elétrica chamada de força elétrica. Tudo bem? Então, como ele é um assunto que pega um tema anteriormente já abordado, ele faz uma analogia justamente com o que nós conhecemos como força para a física. Né? E quem começa com essa analogia, deixa eu passar aqui, que está difícil aqui o negocinho para passar. E quem, né, vai fazer justamente essa analogia, essa transição, definir essa grandeza de natureza elétrica, força elétrica, é, né, um deles, né, porque foram vários, mas o principal aí que teve grande mérito foi Charles Coulomb. Coulomb, que nós já vimos anteriormente, colocou-se aí em sua homenagem à unidade de medida da carga. Tá? O que ele fez? Ele pensou no seguinte: bom, se eu sei o que é força e
uma vez que eu sei que vai acontecer uma força de ação entre duas massas, né? No caso ele se referia à força gravitacional nesse caso, se eu sei que entre duas massas, né, de medidas diferentes, eu vou ter a ação de uma força de natureza gravitacional, por que isso não pode acontecer para cargas de valores diferentes também? Então, foi esse raciocínio que ele pensou para definir o que é força elétrica. E, para comprovar o que ele estava, né, no caso aí, propondo, ele utilizou o mesmo experimento que Cavendish e outros físicos à época utilizaram para demonstrar e determinar a força de atração gravitacional, que foi aí a reprodução da balança de torção. Essa balança de torção, ela foi um experimento usado por Cavendish, inclusive tem até o nome dele, quando a gente fala de balança de torção, experimento de Cavendish, que ele usou para, vocês estão vendo aqui na imagem, ele usou para determinar a força de atração gravitacional entre duas massas de tamanhos diferentes. E aí o Coulomb utilizou essa balança também para comprovar a força de natureza elétrica. Só que Cavendish ele adaptou essa balança de torção. Ele usou aqui uma haste com duas esferas de chumbo, só que ao invés de ele colocar mais duas bolas aqui de chumbo maiores, ele só colocou uma bola de chumbo de mesmo tamanho e deixou ela fixa. E, claro, eletrizou esse conjunto e verificou o quanto essa haste aqui com os chumbos se contorcia, ou seja, tinha aí uma torção, e essa torção era medida através do ângulo, que aqui embaixo tinha um disco aí medindo os graus, e verificaria qual seria aí a força atuante devido aí à atração ou repulsão de cargas eletrizadas. Então, através desse experimento, nessa reprodução da balança de torção, ele definiu o que era força elétrica. E essa força elétrica ficou conhecida aí também pelo nome dele e chamada de Lei de Coulomb. Tá? Então, vocês estão vendo aí a equação da força gravitacional. E por que eu estou colocando ela aí? Para vocês lá na frente perceberem que essa analogia foi tão baseada na questão de forças, né, forças entre massas, que a equação para a força elétrica ela vai ser bem parecida com a força gravitacional, só que ao invés de massa, aqui, ao invés de massa, eu vou ter cargas elétricas, ok? Então, pessoal, só para a gente relembrar, já que nós estamos falando de forças de natureza elétrica, para que eu tenha essa ação, eu preciso inicialmente entender que o meu corpo ele tem que estar eletrizado. E o que seria um corpo eletrizado, um objeto eletrizado? Seria aquele corpo que ele vai apresentar o excesso, aqui eu estou atrapalhando aqui o excesso de prótons, eu coloquei aí, que nós chamamos de carga positiva, ou um excesso de elétrons, quando eu tenho carga negativa. Mas, professora, quer dizer que se ele tiver um excesso de prótons, significa que os prótons eles podem sair e entrar do núcleo? Não. O fato de eu falar excesso de prótons significa que o meu objeto ele teve uma perda de elétrons, causando aí um desequilíbrio, ou seja, o corpo não é mais neutro. E o que significa um corpo neutro? Ter a mesma quantidade de prótons que está no núcleo, eles são difíceis de sair, e a mesma quantidade de elétrons que estão ali livremente em torno do átomo. Só que quando eu passo por um processo de eletrização, eu posso ter a perda, que aí eu fico com excesso de prótons, ou eu posso ter o ganho de elétrons, que aí eu fico com excesso de elétrons, que no caso aqui é minha carga negativa. Bom, então nós temos aí essa diferença. E lembrando que para medirmos o quão esse objeto, esse corpo vai ter a falta ou excesso de elétrons, eu posso medir.
Essa medição nós chamamos de quê? Quantidade de carga elétrica, ou só cargas elétricas, né? E lembrando que para medir isso, eu utilizo essa equação. N é o número de elétrons que foram perdidos ou ganhados, né? Se for carga positiva, perdido. Se for carga negativa, ganho. Número de elétrons multiplicado pelo valor da carga elementar, que eu já havia explicado nas aulas anteriores, né? Isso foi experimentalmente determinado que um elétronzinho, ele tem um valor elementar. E quando você ganha esse elétron, ou você perde esse elétron, aí você multiplica por esse valor elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Então, no sistema internacional, como já falei anteriormente, SQ, quantidade de carga elétrica, é dado pelo símbolo C maiúsculo, 1 coulomb, tá? 1 coulomb, pessoal, ele é uma medida de carga muito grande. Então, vocês vão ver geralmente que trabalhamos com os submúltiplos dessa unidade, que no caso seria aqui o que vocês estão vendo na tabela, né? A gente trabalha ou com milli, que é o MC, que representa a potência, esse Mzinho aí do lado da unidade C é a potência 10 a menos 3. O microcoulomb, que esse Mi, esse símbolo Mi, que a gente chama de micro, é a potência 10 a menos 6 ao lado da unidade. O nano, 10 a menos 9 e o pico, 10 a menos 12. Então, é bem comum, bem recorrente em questões, né, desse tipo de cargas elétricas, de você encontrar esses submúltiplos, ok? E para que a gente possa chegar lá na lei de Coulomb, como já falei para vocês, que, né, que determina aí como é que aparece a força elétrica entre cargas, primeiramente, eu preciso definir o que é uma carga pontiforme. Por quê? Porque a força elétrica, a definição de força elétrica, a lei de Coulomb, ela é baseada a partir desse conceito. Carga pontiforme. O que é uma carga pontiforme? Ou carga pontual, como eu coloquei aqui? É aquele corpo, objeto, que eu desprezo as dimensões. Não interessa se é uma esfera grande, se é uma esfera pequena, se tem massa X, se tem massa Y. O que interessa é o valor da carga. Tá? Então, quando eu digo que a carga é pontiforme, carga de carga elétrica. Pontiforme é que eu represento ela como um ponto, não importa se ela é simétrica ou não, ok? Ela é uma carga pontiforme, não importa as dimensões dela, melhor dizendo, tá? Então, primeiramente, nós vamos considerar que essas cargas interagindo aí, né, eletrizadas, elas são pontiformes, tá bom? E como elas são pontiformes, eu vou representar através de esferas. Por quê? Porque se eu estou dizendo que é ponte de ponto, então ponto a gente coloca em um círculozinho, bem simples, ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, de duas cargas pontiformes eletrizadas. Como é que eu sei que está eletrizada, professora? Porque normalmente eu não preciso dar valor para representar que a carga está eletrizada. Basta eu dizer que ela tem um valor Q, uma letrinha Q. Ah, mas se não tiver a letra Q, significa que ela é neutra, né? Das duas, uma. Ou ele vai dizer que Q é igual a zero, ou ele não põe nada, só põe aí que ele está no ponto A, mas não coloca o símbolo Q. Então, se não coloca o símbolo Q, quer dizer que ela é neutra. Se coloca o Q, quer dizer que ela tem alguma carga ali, ok? Então, tem essa diferença. Então, eu tenho aqui no ponto A uma carga A eletrizada e uma carga B eletrizada, que estão aí à distância de 2 metros. Uma está aí 2 metros da outra, tá? São positivas ou negativas? Como é que eu sei que não tenho mais nem o menos? Sim, quando não tem símbolo, né, do mais ou do menos, eu olho aqui para a letrinha. A letrinha está acompanhada de algum sinal? Menos? Não. Então, a gente considera que ela é positiva, a mesma. Então, as duas aqui, como não tem o símbolo menos, elas são positivas, tá bom? Uma vez definido que são cargas pontiformes, vamos finalmente analisar o que é a lei de Coulomb, né, que define a interação aí, ação da força entre cargas elétricas. Então, considerando uma carga pontiforme, tá? Seja de atração ou repulsão, mas vamos olhar para cá, ó, a de atração, tá?
Essa carga pontiforme, ela pode interagir com outra carga também eletrizada, tá? E com outra carga eletrizada, nós vamos ter duas situações. Ou eu vou ter uma força de atração, ou eu vou ter uma força de repulsão, ok? Então, eu tenho uma carguinha aqui que é um pontiforme, que ela vai interagir com outra carga carregada, que no caso aqui, ela é negativa, ok? Aqui ela é negativa. Então, quando ela interagir com outra carga, eu vou ter uma força de atração ou de repulsão. Nesse exemplo aqui da esquerda, que eu coloquei aqui, sinais contrários, eu vou ter que sinais contrários, ao se estarem aí próximas, interagindo, vai ser uma força de atração. Se eu tiver sinais iguais, cargas de mesmo sinal, eu vou ter aí cargas, né, que vão interagir com uma força de repulsão, ok? Mas, professora, eu preciso só de uma carga para ter força elétrica? Não. Para que a força elétrica possa ser analisada, possa ser encontrada, podemos dizer assim, eu preciso que duas ou mais cargas estejam interagindo. Se eu tiver só uma, eu não vou ter ação da força. Ah, professora, mas eu vi numa videoaula, numa questão por aí de vestibular, que dá sim com uma carga. Eles mostram até as linhas atuando da força. Não, aí já é outro conceito, aí que a gente vai ver lá para frente, que se chama campo elétrico. Com uma carguinha eletrizada, eu tenho o que chamamos de força elétrica, campo elétrico. Mas força elétrica eu preciso de duas ou mais cargas para que eu possa ver a atuação dessa força, ok? Então, se eu tiver cargas de sinais contrários, eu vou ter uma força elétrica de atração. Eu vou ter força de repulsão se eu tiver cargas de mesmo sinal, seja positivo ou seja negativo, ok? Percebam que a força elétrica, ela sempre atua na direção da outra carga. Se eu tenho esse mais e ela é de atração, então a força elétrica, a setinha aqui, que a gente vai representar a atuação dessa força, já que lembrando que força é uma grandeza vetorial, precisa de módulo, direção e sentido, eu vou precisar colocar aqui a setinha indicando qual é a direção e o sentido. Então, a força elétrica sempre vai atuar em direção à carga que está interagindo, seja de atração, aqui, ó, seja de atração, ou seja de repulsão, ó. Aqui, ó, se eu traçar aqui, sempre vai estar apontada, sempre vai estar aí na direção, né, de alinhamento entre cargas, podemos dizer assim, tudo bem? Então, forças de atração, cargas tendo sinais diferentes. Força de repulsão, cargas tendo sinais iguais, ok? E aí, precisamos, né, determinar o módulo dessa interação, porque você vai ter duas cargas que têm valores diferentes, sinais diferentes ou sinais iguais. Como é que eu vou definir a força de ação entre elas? Eu defino, né, pela lei de Coulomb. E experimentalmente, lá com a balança de torção, ele fez essa relação para a gente, ok? Não somente ele, claro que existe todo aí um conjunto, uma literatura toda que, ao final das contas, chegamos nessa equação final, tá bom? Matematicamente, ou seja, para encontrar o valor numérico da força elétrica, né, entre cargas elétricas, nós vamos ver que a força elétrica ela é igual a uma constante multiplicado pela carga 1 e carga 2, ou seja, eu estou pegando aqui só duas cargas, como a gente viu no exemplo anterior. Para eu saber qual é o valor da força elétrica, eu preciso saber o valor das cargas que estão interagindo. Qual é o valor de Q1, qual é o valor de Q2. Então,
multiplica, eu vou saber aí, com essa multiplicação, como encontrar a força elétrica. Vai ser só a multiplicação? Não. Elas vão estar sendo divididas pela distância que elas estão tendo aí ao quadrado. Então, lá da força gravitacional que eu mostrei no início, ela é bem parecida, ó. A gente só trocou a constante, que lá na força gravitacional era G, aqui é K. Trocamos massas por quantidade de carga, aqui, ó. Agora, antes era M, agora é Q, Q1 e Q2, mas a distância permanece a mesma, ou seja, mesmo para cargas elétricas, a distância interessa, tá? Depois a gente vai ver essa relação com calma. Então, pela lei de Coulomb, o módulo da força elétrica é determinado por uma constante K multiplicado pelas cargas em que interagem, dividido pela distância ao quadrado, tá? Já coloquei aqui bem destrinchado que F é a intensidade da força elétrica, o que nós chamamos de módulo. Q1 e Q2, tá? Módulo de Q1 e Q2. Por que módulo? Porque tem esses tracinhos aí do lado do Q. Esses tracinhos representam módulo, tá, gente? Lá na matemática. O que é o módulo? Significa que você só vai pegar o valor numérico. Porque a carga Q1 ela pode ser negativa. Mas você vai colocar lá o valor menos da carga? Não, aqui não precisa. Você só vai pegar o valor numérico. Por isso que elas estão aqui, ó, em módulo. Independente do sinal da carga, Q1 e Q2, vou pegar só o valor numérico, tá? D é a distância entre as cargas elevado ao quadrado. Esse ao quadrado, ele é uma relação encontrada experimentalmente. Verificou-se que a força vai ser mais ou menos intensa com o quadrado da distância. Então, se você tem a distância de 1 metro e movimenta essa carga para 2, a força, né, no caso, vai diminuir 2 vezes? Não, ela vai diminuir o quadrado disso. E essa relação, ela foi determinada experimentalmente, analisando aí distância por distância, tá bom? Não foi encontrada à toa. E K, como eu falei para vocês, é uma constante, que a gente chama de constante eletrostática. Isso por quê? Porque o meio que acontece essa interação importa. E para você colocar a influência desse meio, a constante aparece aqui. Essa constante é o cálculo que o meio influencia. Por isso que ela é chamada de constante eletrostática, que está relacionado ao meio em que as cargas se encontram. Eu estou vendo aí a relação de cargas elétricas aqui no ar, no nosso ambiente, então a constante é um valor. Se for lá no espaço, que a gente considera como vácuo, ausência de matéria, aí a influência é outra, o meio é outro, então o K vai mudar, entendeu? Então o meio importa nessas interações, tá? E como toda força, né, tem aí, independente aí de ser força elétrica ou qualquer outro tipo de força, a unidade ainda permanece N de Newton, né? A unidade da força elétrica também é Newton. Força, força, não importa de que tipo, ok? O que diz o enunciado da lei de Coulomb? Diz o seguinte: a intensidade da força elétrica, quem? O Fe, entre duas cargas pontiformes é diretamente proporcional, por isso que fica aqui em cima. Quando é diretamente, ó, você tem uma relação direta, aqui e aqui. Diretamente proporcional ao produto. O que é produto, professora? Produto é uma multiplicação, tá aqui a multiplicação, tá? É igual, é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas, tá aqui, ó. É uma multiplicação entre as cargas, os módulos das cargas, claro, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, d ao quadrado. O que é inversamente proporcional, professora? Significa que você vai ter uma divisão, porque se é inverso, então significa que uma é o contrário da outra. Se a força aumenta, a distância diminui. Então, essa é a situação inversa. Se um aumenta, o outro tem que diminuir. Se um aumenta, o outro diminui. Certo? Claro que essa
esse aumento e diminuição, como eu falei para vocês, experimentalmente foi encontrado que ocorre ao quadrado, tá bom? Como eu falei para vocês, a grandeza força elétrica é uma grandeza vetorial, tá? E precisamos determinar não só a sua intensidade, ou seja, o seu valor numérico, precisamos determinar a direção que está ocorrendo e o sentido que está ocorrendo a ação dessa força, tá bom? Vamos analisar aqui um pouquinho rapidamente para a gente fechar a lei de Coulomb, tá? Por que que ela é diretamente proporcional às cargas, né? Ao produto das cargas. Vocês estão vendo aqui, ó, um exemplo de uma carga de sinais diferentes, de duas cargas, né, interagindo, tá? Que elas estão a uma distância d. Essa força elétrica para essa distância é 40 newtons, tá? Aí o que que acontece? Eu vou aumentar a quantidade dessa carga Q1 3 vezes. E se eu aumento a quantidade dessa carga Q1 3 vezes, a minha força ela vai aumentar 3 vezes. E aí eu vou ter o valor, então, 120, tá? Se eu aumentar, além da carga Q1 3 vezes e aumentar a carga Q2, eu vou ter aí, então, um aumento da força de 6 vezes. Por quê? Porque a minha relação entre cargas, né, o aumento das cargas vai influenciar diretamente no aumento da força elétrica. Quanto maior a quantidade de carga, perceba que eu estou falando de carga, eletrização, não estou falando do tamanho, ó. Todo mundo está do mesmo tamanho, pontiforme. Mas o aumento da quantidade de carga, o meu Q, ele influencia na atuação da força elétrica. Ela vai ter uma interação maior. O que que significa? Significa que antes, se eu tinha duas cargas aqui, ó, elas se atraíam nessa proporção aqui, ó, eu tinha esta velocidade, eu tinha essa aceleração, agora com o aumento das cargas, eu vou ter uma aceleração maior por conta da atuação da minha força maior, certo? Então, ela é proporcional diretamente, tá, à força elétrica. Força elétrica é proporcional ao produto das cargas. Se você aumenta as cargas, você aumenta essa força elétrica. Claro que eu estou olhando isso aqui, tá, só de um ângulo. Quando a gente vai falar de força elétrica, eu não olho só para as cargas, eu olho para carga, distância e meio. Mas a gente está analisando de um por um, tá? Influência do meio, como eu acabei de falar. Tem a força elétrica, ela pode sim mudar dependendo do meio que ela se encontra. Ela está ali no meio plasma, ela está ali no meio vácuo, ela está ali no meio água, ela está dentro de um líquido que tem uma densidade aí maior ou menor, sim, ela vai influenciar o meio, né? Se cargas eletrizadas fossem colocadas em um meio material, qualquer, né, seja água, óleo ou ar, a força elétrica sofreria uma redução maior ou menor, dependendo do meio. Esse fator de redução denomina-se constante eletrostática. Então, experimentalmente, foi verificado, que essa constante, tá? Ela vai mudar. Essa constante, ela tem um valor. Essa influência, ó, tá aqui a constante. O que que é essa constante aqui? Olha a unidade. Newton multiplicada por metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Ou seja, a influência do meio, ela modifica, né, essa força elétrica. Então, podemos dizer assim, se a força elétrica fosse 40 com a distância de 1 metro no meio ar, já na água, por exemplo, ela não ia ser mais 40 com essa distância de 1 metro, né? Ela ia ser maior. Por quê? Porque a constante é diferente. Então, a minha proporção para cada metro de distância, ela modifica com o meio, ok? Ela modifica com o meio. Então, é importante eu saber em que meio está sendo colocado isso, tá?
Então, por isso que vocês vão ver, na maioria das questões, ele falar no meio vácuo, no meio ar, no meio água, petróleo, etanol, porque a interação é diferente, tá bom? Então, percebam aqui, ó, que a constante eletrostática no vácuo, ela tem valor de 9 vezes 10 à nona, tá? Faltou um 9 aqui, erro de formatação meu, tá? Por favor, considere. E vocês percebam que ela é bem aproximada do ar seco, ó. O ar seco, ele é aproximadamente 9 vezes 10 à nona. Então, basicamente, quando você trabalha no meio ar, você já considera que o valor é igual ao do vácuo, 9 vezes 10 à nona. Agora, no benzeno, no petróleo, ó, os valores são bem menores, né? Então, eu vou ter aí uma diferença da minha força elétrica a partir do meio. E por último, vamos analisar aí a força elétrica com base na distância. A distância e a força elétrica têm uma relação inversa e quadrática ainda, né? A força elétrica de atração e repulsão entre duas cargas pontiformes é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ok. E aqui, ó, nós vamos ter essa proporção. Então, experimentalmente, como eu já havia falado para vocês, isso daí não surgiu do nada, foram feitos vários experimentos, mudando aí a distância e vendo o que acontecia com a ação da força entre elas. Então, se eu tenho a distância de 1 metro de carga de sinais diferentes, então vai ter uma força de atração. Calculou-se, então, que a força elétrica seria de 360 newtons. Aumentando esta distância, percebe-se que a força elétrica reduziu-se ao quadrado, desse valor da distância, ou seja, se antes a minha força elétrica é 360, ela diminuiu aí, ó, o quadrado dessa distância. O que seria o quadrado dessa distância? Seria aí 2 ao quadrado. E quanto é que é 2 ao quadrado, professora? 2 ao quadrado é 4. 4. Então, se você pegar o 360, que era a força elétrica para 1 metro, e dividir por 4, você vai encontrar esse valor aqui de 90, né? Encontrar esse valor de 90. E aí, o que vai acontecer? Se eu diminuir não, né? Aumentar mais ainda a minha distância para 3, o que vai acontecer? A força vai diminuir o quadrado dessa distância, ou seja, se antes diminuía 2 ao quadrado, agora vai diminuir 3 ao quadrado, ficando aí uma redução de 9 na minha força elétrica. Então, se antes eu tinha que dividir 360 por 4, já que era 2 ao quadrado, agora eu vou pegar o 360 e dividir por 9, porque agora eu tenho 3 ao quadrado. Então, a relação é inversa e quadrática. Então, aqui, ó, já que ela reduziu aí 9 vezes, eu vou ter agora que a minha força elétrica para 3 metros, para essa situação aí, é 90 newtons, ok? Então, essas são as relações. Na próxima aula, eu vou falar sobre o gráfico da força elétrica pela distância. Como vocês estão vendo aí, estamos vendo uma hipérbole. Por quê? Porque é uma função, querendo ou não, quadrática, então ela vai ter essa característica aí de ser, né, o gráfico de uma função aí quadrática, que a gente já sabe que é essa curvinha aí hipérbole, tá? Na próxima aula, eu vou fazer aí, ok? Uma análise melhor e resolver exercícios com vocês de força elétrica. Por enquanto, só quero que vocês resolvam as questões. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas vamos ver. Deixa eu ver se eu coloquei lá no final da aula, pessoal. Só um minutinho. Acho que eu devo ter colocado atividade para casa aqui. 6. Não, não coloquei atividade para casa. Eu me esqueci. Não tem problema, eu falo aqui e coloco lá na descrição da aula, tá bom? Eu já deixei uma atividade pronta para vocês fazerem e essa atividade ela vai ser feita lá no Google Forms, tá? Eu fiz um formulário com as questões para vocês responderem, tá? Algumas são de marcar, mas que tem que fazer a conta e fica a critério de vocês fazer a conta, tá? Ou, no caso, e tem conta lá, tem conta não, né? Tem de escrever também.
E aí, como eu ainda não resolvi exercícios, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o prazo final para vocês me entregarem até sexta-feira, tá bom? Então, hoje é segunda, então vocês vão ter terça, quarta, quinta e sexta-feira até o final da nossa aula, tá bom? Que será síncrona para as turmas 2 e 3, ok? Então, 2, 3 e 4, na verdade. Agora que eu lembrei que eu só tenho 3 turmas. Então, sim, nós vamos ter aula síncrona com todas as turmas da terceira série na sexta-feira. Então, não faltem, porque cada falta vocês perdem ponto de frequência e participação, tá bom? Então, já vai estar lá disponível. Quando eu colocar essa aula, tem lá, vai ter um formulário para vocês acessarem e resolverem as questões e entregarem até sexta-feira, tá? Como eu estou tendo bastante problemas na entrega da entrega das atividades pelo portfólio, porque muitos de vocês não colocam lá no padrão que eu solicitei por várias situações que eu já falei lá na aula de orientações específicas, então eu estou tendo aí uma demora maior de correção. Tem gente que me manda de imagem, tem gente que me manda imagem de cabeça para baixo. Então fica mais difícil dar um feedback para vocês, ok? Então, por isso que a partir das nossas próximas atividades, eu vou sempre estar mandando um link do formulário Google para vocês ou responderem, como é o caso dessa atividade, ou, no caso, entregarem para, né, no caso aí, transformarem em PDF e enviarem, fazerem o upload, tá bom? Outra coisa que é bastante válida, vocês não estão colocando o nome de vocês e nem fazendo o cabeçalho. Essas primeiras atividades que eu já passei, beleza, eu vou considerar. Mas a partir de agora, essas próximas atividades, a partir dessa aula que eu estou divulgando para vocês em diante, eu vou começar a tirar pontos se não tiver padronizado, ok? Então, pessoal, era isso, tá? Nossa aula se encerra por aqui. E amanhã, terça-feira, resolveremos aí algumas questões desse assunto de força elétrica. Resolveremos, vamos analisar aí o gráfico da força elétrica pela distância e aí a gente já finaliza lá para frente resolvendo mais e mais exercícios, tá bom? Então, tenha um ótimo dia e boa diversão nos estudos. Até mais.